No podcast A Casa é Sua, recebemos Marlon Jonk, sócio proprietário da Jonk Company, agência de marketing digital especializada em atender o mercado jurídico. Durante a entrevista, Marlon destacou a importância de ter bons leads chegando ao seu negócio, seja no setor jurídico ou em qualquer outro. Ele explicou o que define um bom lead e como é fundamental não apenas atrair pessoas qualificadas, mas também saber como convertê-las em clientes. Outro tema importante discutido foi a relevância de estar no digital. As redes sociais se tornaram uma das formas mais fáceis e acessíveis de fazer anúncios. Produzir conteúdo de valor e se posicionar de maneira estratégica nas plataformas sociais são fundamentais para atrair e engajar potenciais clientes. Além disso, Marlon contou um pouco sobre sua história pessoal e como sua missão é ajudar os escritórios de advocacia não apenas a aumentar o faturamento, mas também ajudar mais pessoas com serviços que oferecem. Esse episódio é essencial para advogados, empreendedores e profissionais do marketing que buscam melhorar a qualificação de leads, otimizar vendas e se destacar no mercado digital. Marlon, te fazer uma pergunta que com certeza quem está nos assistindo e vai nos assistir quer ouvir tua resposta. Como que um lead qualificado, essa palavra ela virou bem comum, né? Lead qualificado. O que um lead qualificado pode fazer diferença na hora de vender, de fechar contrato, de faturar de verdade? Então, lead qualificado, a principal diferença é quanto que ele vai deixar para o negócio que ele está, no caso a gente trabalhando para o escritório de advocacia, então quanto que ele deixa para o escritório de advocacia de dinheiro, né, depois que é fechado o contrato, e ele vai trazer uma facilidade muito grande em estar se realizando a venda. Né? Então, com muito menos esforço, a gente consegue fazer a venda para aquela pessoa, porque normalmente ela já tem uma dificuldade, ela já está passando por alguma coisa, que ela precisa de alguém para dar um suporte para ela, no caso do nosso nicho que é voltado para o direito. Mas o lead qualificado, como tu bem disse ali, ele virou um tema, me fugiu a palavra agora. Uma palavra, um termo. Isso, um termo muito falado no mercado, né? Mas ele é basicamente aquela pessoa que tem interesse na compra, ela tem como fazer, como fechar aquele contrato, no nosso caso que tem o direito, né? Aquele determinado benefício, aquela determinada coisa ali. E acho que a melhor coisa que tem relacionada a esse lead qualificado é o quanto de dinheiro que ele vai deixar para o escritório. Porque se ele não for, ou se ele for minimamente qualificado, ele vai deixar um valorzinho ali, vai resolver um problema e vai embora. Agora, se ele realmente for uma pessoa ali que tem aqueles direitos e tudo mais, que ele é interessante para dentro do escritório, ele vai ficar muito mais tempo, ele vai deixar muito mais dinheiro, resolver muito mais problemas com aquele determinado advogado, por exemplo. E você fala em resolver problemas e encontrar uma solução melhor, né? O que te fez pensar sobre isso? Porque quando é lógico, né? Quando a gente fala de comércio, de vender, todo mundo quer vender, todo mundo quer faturar, todo mundo quer ter lucro. Concorda comigo? Com certeza. Seja a pessoa que vai consumir o produto, seja a pessoa que vai vender o produto, o serviço, né? E muitas vezes as pessoas só estão pensando no faturamento, né? O que eu vou ganhar com esse cliente, não realmente em entregar de verdade para o cara algo que vai poder mudar. No caso de vocês, né? Vocês têm muitos clientes que são escritórios de advocacia, mudar o faturamento, né? O que te fez, tu é bem jovem, o que te fez pensar e refletir sobre isso? E não ir muitas vezes no efeito da manada, não, quero saber quanto que o meu negócio está faturando, não importa quanto que os meus clientes estão faturando, entendeu? Ótima pergunta. A manada, né, como você bem disse, ela quer fechar vários escritórios de advocacia e tá nem aí pro resultado. O que isso gera? Pouco tempo de empresa. Então o escritório de advocacia fica 3 meses, depois vai embora, porque é um investimento que ele tem que ter com a agência, é um investimento que ele tem que ter em marketing, né, em tráfego ali e tudo mais. Agora, quando eu consigo gerar um resultado para ele, 1, 2, 10, 15, 20 contratos que ele fecha, ele já começa a ficar muito mais contente com o nosso trabalho e fica mais tempo. Então a gente tem cliente que já tá há 2 anos, 2 anos e meio, sendo que tem 3 anos que a gente é especialista que a gente só atende o mercado jurídico. Então não faz tanto tempo assim. E já tem clientes que já estão há muito tempo com a gente. E quando a gente foca em resolver o problema, se torna muito mais natural o cliente ficar com a gente, o cliente pagar mais pra gente. Porque a gente tá ajudando ele a fechar mais contrato, a aumentar o faturamento. Então a gente não precisa de uma equipe tão robusta trazendo advogados para dentro, porque a gente tem uma equipe interna que consegue manter eles lá.
com a base na satisfação do serviço que a gente está prestando. Então tem muito advogado, a gente até brinca que vem traumatizado, né? Então, pô, eu já passei, Marlon, por 2, 3, 4 agências, ninguém me trouxe resultado, não consigo fechar contrato porque chega a gente nada a ver. A gente liga uma estratégia de marketing, na outra semana eles já estão conseguindo ter resultado. Então isso traz uma satisfação muito grande com o trabalho. Então foi justamente voltado a deixar esse cliente com a gente mais tempo. Que se for ver, querendo ou não, de uma forma ou de outra a gente está visando faturamentos também, né? Afinal, Claro. a empresa, né? Mas tu tá visando teu faturamento em cima de uma satisfação e de um retorno que o cliente... Exatamente, resolver de fato o problema dele, não ser mais uma agência que ele passou e foi embora. Tanto que um dos slogans da nossa agência hoje é a sua última agência. Então é a última porque ele vai entrar e vai ficar com a gente pro resto da vida. Essa é a ideia de entregar esse bom resultado para E ele. quando você resolve entregar esse tipo de produto, né, empreender com isso, porque a gente sabe que hoje em dia, e o podcast A Casa é Sua, ele fala sobre empreendedorismo, né, é um tema que todo mundo fala sobre isso, né, pô, sou empresário, sou empreendedor, quando tu resolve empreender, porque eu entendo que você consegue empreender de várias formas e ela precisa gerar um resultado. Às vezes o resultado não é nem financeiro. Nesse caso, precisa gerar um resultado financeiro, precisa gerar lucro, né? O que te faz pensar que esse negócio, se você entregar melhor para o teu cliente, ele vai ser mais duradouro, ele vai durar mais tempo e não, pô, esse mercado ele é muito grande, então vão ter sempre novos clientes e a roda gira e o melhor que sobreviva ou os que conseguirem, que fiquem conosco, mas o volume de entrada é tão grande que talvez não se importe muito. Então, esse cliente, quando a gente ajuda ele a resolver esse determinado problema, ele acaba ficando com a gente porque a gente gera demanda para ele. Então, o escritório de advocacia, normalmente a gente até brinca que se ele depender de indicação, ele estagna, né? Então ele vai fechar um contratinho outro, mensal e tudo mais. Como a gente gera demanda, quanto melhor for a nossa geração de demanda, né? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir levar para o escritório, mais contente ele vai ficar, ele vai aumentando o faturamento e a gente vai aumentando as metas. Então, tem um escritório de advocacia que do mês passado ele fechou 84 contratos. Isso para um escritório de advocacia é muita coisa. A gente está falando de 84 contratos, clientes. Isso, que eles realmente fecharam. Não foi gente que chegou lá para eles, foi o que eles fecharam e eles vão ter um faturamento em cima desse pessoal. Claro. Esse faturamento vai dar aí na casa de 1,5 milhão em um mês. Então isso para o escritório de advocacia hoje, na realidade do Brasil, é absurdo de alto, né? Na grande maioria dos escritórios fatura ali até 300 mil no ano. A gente está falando de 1,5 milhão no mês. No mês. Quando a gente bate essa meta com ele, fala assim, o que tu tá achando desse resultado? Não, agora eu quero fechar 100. E aí a gente começa a se programar para ajudar ele a fechar 100. Quando chega nos 100, a gente fala assim, olha, estamos há 3 meses fechando 100 contratos. Como que tá aí no escritório? Já tá gerando força de trabalho? Ele vai contratar gente, aí contrata um comercial, contrata um operacional, aí ele começa, não, agora eu quero fechar 130. Então vai se tornando uma coisa que nem tu falou, tipo, vai girando. Em vez de ser girando ele pegando outras agências, ele fica com a gente, vai pagando mais pra gente, porque conforme a gente vai aumentando a prestação de serviço, ele vai fechando mais, a gente vai cobrando mais também, e aí vira que eu coloco dinheiro no bolso dele, ele coloca dinheiro no meu bolso também. Todos ganham e ficam felizes. Exatamente. Que isso é mais ou menos o ganha-ganha, né? Que muitas vezes as pessoas falam do negócio ganha-ganha, onde ele precisa ser bom para ambas as partes, né? Porque você, como uma agência de marketing digital, o teu cliente ele precisa primeiro acreditar em você, né? Exatamente. Porque ele vai ter que colocar um valor, vai ter que fazer um investimento. Você não tem como dar 100% de certeza que isso vai gerar retorno, certo? Certo. Na verdade, não tem como a gente dar certeza nenhuma. Claro. A certeza é que estamos vivos agora, né? Daqui amanhã é outro dia, né? Exato. Então, assim, a primeira, que nem você falou, a primeira fase é fazer ele acreditar. E hoje também, graças a gente ter essa boa prestação de serviço, a gente consegue mostrar outros escritórios da mesma realidade, por exemplo, um escritório trabalhista, que só cuida de demandas trabalhistas. A gente mostra um outro escritório trabalhista, onde a gente já bateu um X de resultado. Fala, ó, isso aqui é possível você chegar. Eu não posso prometer isso aqui para você, porque não tem como eu prometer. É um trabalho que eu digo que é 50-50, tem o nosso 50%, tem do cliente também. Claro. Mas quando eu chego para ele, eu mostro, ó, é isso aqui que a gente conseguiu alcançar. E aí eu mostro de 1,
mostro de outro, mostro de outro, mostro de outro. Aí ele fala, não, pera, isso aqui é possível. Eu consigo bater esse faturamento, eu consigo fechar mais contrato, consigo aumentar a minha equipe. E ele vai acreditando cada vez mais, porque a gente tem a prova social que fala, né? E isso aí faz bastante diferença, né? Muita diferença. E como é que você fez para começar nesse negócio, cara? Porque as pessoas que estão nos acompanhando, elas ouvem falar, a gente já sentou várias pessoas aqui, poxa, mas o Marlon tá falando isso, mas como ele já faz, ele já tem uma equipe, ele já tem cliente, ele já tem resultado, para ele é fácil. E para mim, que de repente estou querendo começar ou que ainda não tenho resultado, como é que você fez para começar? Então, eu comecei com um notebook que eu já tinha, na época na casa da minha mãe, na mesa da sala, com material para estudar, que eu comprei cursinhos na internet mesmo. E a primeira coisa foi achar algum nicho específico, no caso eu nem sempre atendi só escritório de advocacia, Claro. onde eu pudesse ser útil de alguma forma, né? Que a prestação de serviço é basicamente isso, você ser útil de alguma forma para um negócio. Aí a gente começou com delivery, que era o mais fácil, a gente gerava anúncio, pô, todo mundo tem fome, todo mundo come, e poxa, é R$30 normalmente um lanche na época, né? Hoje em dia tá um pouco mais caro, mas era isso. Então eu começo estudando bastante sobre como eu posso prestar um serviço. No caso, naquele tempo, a gente fazia parte só de anúncios patrocinados dentro do Facebook e Instagram, e começo com delivery. Então comecei a abordar deliveries ali pelo iFood mesmo. O iFood normalmente ele dá o CNPJ, ele dá o e-mail e o número de telefone. Aí eu jogava no Google, caçava quem que era o nome, quem que era o dono da empresa, ligava, e já falava, eu posso falar com o seu José, que é o dono aqui da hamburgueria XPTO. Aí acabava conseguindo chegar no seu José e eu começava a dizer, olha, eu vi aqui, gostei do teu Instagram e tudo mais, vi que você é no iFood, a taxa do iFood tá meio alta, não tá? Como é que tá aí pra você? Aí eu falo, eu pago, o pessoal lá paga R$30, eu ganho 15, que a taxa do iFood naquela época era um pouco absurda. E aí eu começava a cativar isso na cabeça dele de, poxa, eu não preciso depender do iFood para ganhar dinheiro, eu posso ter um outro meio. E aí eu comecei a dizer, olha, dá pra gente fazer anúncio, funciona assim, assim, assado. Então, eu comecei, pô, pequenininho, não tinha nada de cliente, trabalhava em obra também, então foi uma coisa que meio que me tirou da construção civil. Computador basicão, era só eu. E aí eu aprendi uma coisa que trazia um retorno pro cliente, era útil. Peguei um nicho específico, que é o mais fácil de trabalhar, que eu resolvo uma dor específica. Claro. No meu caso, quando eu atendo muitos nichos, que foi uma das formas que eu iniciei também, meu primeiro cliente foi um calheiro, muitos problemas diferentes. Então, poxa, o calheiro vai ter um problema, um e-commerce vai ter outro, um delivery vai ter outro, um corretor de imóveis vai ter outro. Aí eu peguei um só, que era o delivery. Qual que é o problema do delivery? A taxa alta do iFood, depender só do iFood para poder ter giro. Aí a gente começou a resolver esse problema. Olha, se tu anunciar na internet, tu vai conseguir chegar um monte de pessoa no teu WhatsApp, tu vai conseguir vender teu delivery mais tranquilo. Não vai precisar ficar dependendo dessa taxa. Resolvi esse problema, e aí hoje eu não trabalho mais com delivery, porque eu consegui atender deliveries muito pequenos, então eu, como estava iniciando e tudo mais, não tinha muito dinheiro para poder investir, para poder estar trazendo esses clientes para mim também. Eu fui migrando de área até achar uma que eu me encaixasse também, que eu gostasse. No caso essa do direito, eu gostei muito de trabalhar, porque tu resolve um problema normalmente muito forte do cliente final, né? No caso de escritórios trabalhistas, por exemplo, ou previdenciários, é uma galera que tá passando fome às vezes, né? Ou tá tendo um problema, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho, a empresa não prestou atendimento, então a gente consegue ajudar essa pessoa, e eu sou uma das engrenagens que faz o advogado ajudar essa pessoa. Então, meio que é um sentimento muito bom a gente conseguir ajudar, porque além de aumentar faturamento, né, a gente aumentar faturamento, a gente tá prestando serviço que vai de fato ajudar alguém, entende? Tinha a questão de se sentir útil, né? Exatamente. Pô, tô conectando uma ponta com a outra, tô sendo remunerado por isso, né? E que gera um benefício, né? Porque às vezes a pessoa, como você falou, né? Às vezes ela tem um direito e por alguma razão ela não tinha acesso a alguém que pudesse reivindicar esse direito. E a gente está falando também sobre que uma especialidade de vocês é trabalhar muito a questão do lead qualificado, né? O que para você, tu até já me respondeu, né? Mas vamos tentar entrar um pouco mais nisso. O que é um lead qualificado? Vamos fazer uma analogia, né? Porque você está no direito, você falou que um lead qualificado é uma pessoa que tem direito a determinado. Se a gente colocar em qualquer outra área, qual que é a tua visão, né? O que é um lead qualificado? Quando você foi lá trabalhar com o delivery. Com o delivery, o que para ti era um lead qualificado? Alguém que estava com fome na hora e que, pô, quer um sanduíche, quer um hambúrguer, será que era qualquer coisa?
Esse é um baita no exemplo. No caso do delivery, alguém que tá com fome, alguém que tem grana para pagar o lanche também, é importante. E tenha como pedir, basicamente. Esse era o nosso fator de qualificação. Não era muito grande porque o lanche ele não é uma venda complexa, é uma venda simples. Né? Poxa, o cara entra ali, de repente pede pelo próprio cardápio, pede pelo WhatsApp, pelo WhatsApp mesmo, escolhendo ali os sabores e tal. Agora, em âmbito mais geral, assim, para qualquer nicho, a gente entende como lead qualificado aquela pessoa que tem um problema que a outra ponta vai resolver. No caso, por exemplo, dentista. A gente na época ali que a gente chegou a atender um consultório, trabalhava muito com a questão de implante dentário. Normalmente, então, tem esse problema do implante, de repente não se sente bem com o sorriso e tudo mais. Então, tem um problema específico que aquele determinado negócio resolva, que tem interesse, porque não adianta a pessoa ter o problema, mas vai empurrando com a barriga, vai deixando... Não quer resolver, né? Isso. E que tem dinheiro para pagar. Isso é muito importante, porque não adianta a gente trazer um caminhão de pessoas que tem um problema e tem interesse, mas não tem dinheiro para pagar. Então a gente entende como qualificado basicamente essas três, no âmbito mais geral, assim, né? Aí cada um vai ter suas especificidades. Por exemplo, um implante às vezes vai custar 5, 10, 15, 20 mil. Claro. Um direito que a pessoa vai ter, às vezes a pessoa nem vai pagar o advogado, quem vai pagar o advogado vai ser o empregador, vai ser o INSS, por exemplo, muitas vezes, né? Então, essa questão de ter o poder aquisitivo, ela é um pouco variável, né? Ela pode ser mais, pode ser menos. Depende do produto e do nicho. Mas você sempre considerou isso, porque não adianta, que você falou, né? Não adianta nada a pessoa querer muito se ela não tem capacidade de pagamento. Não tem como pagar. Porque daí gera toda uma demanda daquele negócio de tentar vender para aquela pessoa, tentar, e a pessoa diz assim, poxa, é impossível pagar isso aqui, mesmo parcelado, mesmo fazendo de uma forma mais facilitada, né, o pagamento, não tem como. E aí só vai demandar tempo do comercial daquele determinado negócio, né? Certo. Bom, você que está nos acompanhando, você já viu que hoje o nosso negócio é entender como é que a gente pode usar a internet ou ferramentas, né? Porque isso tudo como o Marlon mesmo já falou, ele começou com um notebook na casa dele, ele foi aprendendo, né? Talvez você não pode começar já como ele, mas existe demanda, né? E existe espaço, e existe possibilidade de aprender. E existe muita gente precisando ou querendo esse lead qualificado, né? Com certeza. Essa pessoa para eu poder fechar meu contrato, para eu poder fazer a venda, né? Com certeza. Hoje, de CNPJs no Brasil, eu fiz uma pesquisa para um escritório de advocacia que atende só empresários, né? A gente fez uma pesquisa de mercado. Se eu bem não me engano, são 70 milhões de CNPJs, algo do gênero. 70 milhões. 70 milhões. Então, assim, é muita gente, né? Grande parte ali é MEI Simples Nacional, que vai ter um, dois funcionários, mas ainda esse pessoal do MEI, por exemplo, pode faturar aí até mais ou menos uns 6 mil e pouco por mês. Ele vai para o Simples, ele já consegue faturar até 100 mil reais por mês. Então tem vários negócios que têm já esse faturamento e que podem contratar alguém para ajudar, porque a grande maioria das pessoas não sabe como faz um anúncio, não sabe como é que capta a pessoa, como é que capta cliente de outra forma, depende única e exclusivamente de indicação, que é o que a gente bate mais, porque hoje em dia não tem como depender só de indicação, né? A economia tá aí uma loucura, tudo ficando mais caro. Imagina só tu depender que tenha cliente na tua porta por indicação. Então uma semana vai ter, a outra não. Aí um dia fecha contrato, no dia fecha um cliente, no outro não. Então tem muito mercado para ser explorado, né? Todo empresário hoje ele precisa de alguém chegando no negócio dele, senão ele falha. Claro, com certeza. Ele precisa fechar, né? Precisa vender, né? Precisa vender. Ele precisa comercializar e precisa gerar valores, né? Exatamente. Porque com certeza tem um investimento, né? Isso que você falou é uma coisa que é interessante. Não importa se você é o maior ou se você é o menor, né? Você precisa gerar negócio, né? Precisa gerar contrato, precisa gerar venda, né? É isso, que é o pulmão do negócio. Se você não vende, você não presta serviço, você não tem estoque, você não faz nada. Tem nada, né? exatamente. A espinha dorsal de tudo. Sem vendas você não faz nada. Essa é uma frase com certeza bem interessante. Para que a gente possa ter o podcast A Casa é Sua, né? A gente precisa dos nossos patrocinadores. E a gente criou um nome para o nosso patrocinador que a gente considera que é o mais importante, que é o nosso patrocinador cultural, porque o podcast A Casa é Sua, ele veio para trazer conhecimento e insights de forma gratuita. Então, para nós, o nosso principal patrocinador sempre é o convidado. Então, eu quero te agradecer muito aqui, Marlon, pela tua presença, pelo teu tempo. A gente sabe que todo mundo tem possibilidade de comprar tempo de outras pessoas e com outras, mas você não consegue comprar nem 2 minutos a mais para você.
Seu dia vão ser 24 horas. Você pode ter muitas horas de outras pessoas te ajudando. Você não consegue fazer teu dia ter 24 horas e 2 minutos. É verdade. Então você não vai conseguir comprar tempo. Então por isso que a gente agradece e valoriza muito, tanto eu, né, em nome do podcast A Casa é Sua, como quem nos acompanha, porque você está vindo aqui passar teu conhecimento, teu caso, e a gente procura sempre convidados da vida real, que realmente fazem e trabalham nas diversas áreas, porque a gente sabe que os insights, eles são específicos para áreas, mas se você adaptar, serve para muitas outras áreas, produtos, negócios, e isso que é o mais interessante. E a gente também entende muito, acredita que quanto mais rápido a economia gira, melhor para todos. Mais negócios acontecem para todos. Estamos aí, não vamos entrar em política, mas a principal economia mundial, a principal característica é a velocidade de negócios, e por isso que ela já é há muitos anos a principal economia. Então a gente acredita muito nisso no empreendedorismo. Quero te agradecer bastante, a gente vai deixar o contato do Marlon. Você não falou o nome da tua agência, eu gostaria que você falasse o nome dela e deixasse o contato aqui. Com certeza tem advogados também que nos acompanham, né, e isso pode ser útil para eles, entendeu? Então, por favor aí. Claro, claro. Bom, se quiserem me contatar, o meu Instagram é Marlon Jonk, eu sou a cara do negócio hoje, né? Hoje o nome da agência é Jonk Company, ela é voltada a atender única e exclusivamente a escritório de advocacia, advogados em geral, né? E redes sociais são todas Jonk Company ou Marlon Jonk, Jonk é Jon de navio CK. Você vai me encontrar lá no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, em todas as redes sociais. Elas. E a gente vai deixar no descritivo do vídeo, né, Lucimar? Então, te agradecer muito. E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group. Você que nos acompanha já sabe, né? A Carol Group é a Carol Cortinas, é a Carol Decor, é a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Te agradece muito também a parceria deles. Os locais que a gente usa normalmente são salas gentilmente cedidas por eles. A gente está gravando com o Marlon em Balneário Camboriú, né? Nós também gravamos em São Paulo e em Floripa. Então, muito obrigado, Carol Group. A gente vai deixar o contato deles. Se tem alguma coisa vinculada à sua casa, provavelmente eles vão poder te ajudar. Eles vão poder vender, comprar através da imobiliária, tem uma importadora de piso vinílico, tem vários produtos para casa. Então, muito obrigado a Carol Group, a gente vai deixar o contato deles também. E o outro patrocinador é a Inovacom, um escritório de contabilidade, que inclusive é o escritório da Carol Group. Dá um abraço lá para o Guilherme, pessoal, também muito obrigado a eles. Sem os nossos patrocinadores a gente não poderia ter o podcast. Qual que é o nosso episódio hoje, Lucimar, você lembra? 90, então, pô, são 90 empresários e empreendedores que sentaram nessa mesa já. Muito obrigado, a gente agradece. Quando a gente começou a jornada, não imaginávamos que chegaríamos tão longe, é bastante gratificante, e graças ao nosso patrocinador cultural, que são os convidados, porque se não tiver o convidado, não tem conhecimento, se não tiver conhecimento, não tem podcast. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, a gente falou sobre conversão, faturamento, vendas. E como é que você vê vendas? Porque beleza, eu vou ter um lead qualificado, eu vou entregar um lead qualificado, no teu caso, para o escritório de advocacia. Eu sou um advogado, pô, se eu não sei vender, o que eu faço? Aprende. Ou assim, contrata alguém para vender. Você consegue contratar alguém para vender. Hoje, o escritório de advocacia, eles têm alguns, talvez preconceitos, né, de contratar profissionais de outras áreas. Mas a gente já está começando a fazer esse movimento de migração. Então a gente pega muita gente que trabalha em shopping normalmente, que vende muito bem, trabalha em loja de calçado, ótica. Já vi gente que até que trabalhava em farmácia, indo para o escritório de advocacia entender. Porque a pessoa não precisa ser um advogado, ela precisa entender de comunicação com aquele determinado público. Claro. Aí ele entende ali as dores que resolve, quais são os principais problemas que aquele público vai ter e vai conseguir vender com tranquilidade. Mas, contudo, entretanto, porém, se o advogado ele aprende a vender, ele consegue ter uma noção básica de como que faz a oferta do produto dele, porque muitas vezes o advogado ele pega, faz um documento, né, faz um PDF, dizendo, ó, essa é a ação que a gente vai entrar, esse é o investimento que tu vai ter, toma. Isso aí assusta demais, né? Imagina, tu receber um PDF, ó, vai entrar com uma ação aí de, sei lá, de inventário, 30 mil reais.
Então, pô, por que que eu vou gastar 30 mil reais pra fazer um inventário, né? Não tem nenhum O porquê disso. o porquê disso. Para ele é óbvio, né? Mas para quem vai fazer para o cliente talvez não faça a menor ideia nem o que seja um inventário, né? Exatamente, exatamente. Então, o advogado que ele sabe vender ou que ele entende minimamente as técnicas, com certeza ele vai ter muito mais resultado. E até mesmo na hora de contratar, porque uma das dificuldades que a gente enfrenta na parte de captação é essa questão do comercial ser, entre aspas, ruim. Então, poxa, ele recebe lead, ele recebe aquela pessoa que tem interesse no trabalho, tem direito, mas não consegue fechar. Então, o advogado ele demora muito para entender que, na verdade, às vezes o problema não está sendo a captação em si, mas está sendo o comercial que não está conseguindo converter. Agora, se ele tem o mínimo de noção comercial, então, poxa, quantas pessoas estão chegando qualificadas, quanto ele está conseguindo chamar para uma reunião, quantas são de fato ali interessadas em comparecer na reunião, né, que não dão a taxa ali de no-show, que é o não comparecimento, e depois o fechamento de contrato em si. Então, se ele consegue entender essas métricas ali, acompanhar o time comercial e o de marketing, ele consegue olhar e saber onde é que está o erro, e ele resolver aquele erro. Agora, se ele não entende nada, ele vai, beleza, tá chegando 100 pessoas, eu tô vendendo 2 contratos. E aí eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas parece ser ruim, né? Porque, poxa, 100 pessoas só fechei 2, parece ser muito absurdo. Parece ser muito ruim, mas talvez pode ser bom. Dependendo do negócio, isso é relativo, concordo. E normalmente é bom, porque a taxa de conversão dos escritórios de advocacia flutua entre 2% e 6%. Então, tipo assim, chegou 100 pessoas, ele vai fechar de 2 a 6 contratos no máximo. E tá tudo bem, porque o contrato assim mais baixo hoje em dia que a gente vende é 3, 3,5 às vezes. Tem um contratinho ou outro que é um pouquinho mais baixo que isso, mas em geral é mais ou menos essa quantidade. E para chegar a 100 pessoas no escritório de advocacia, a gente investe R$1.000. Então, se a gente fecha 2 contratos, a gente investiu 1.000, voltou 7. Se a gente fecha 6, dá 7, 14, 21 mil. Então colocamos R$1.000 em captação e voltou 21 mil reais em honorários para o escritório. E acaba sendo bom, né? Então, só que para quem olha, né, poxa, chegou 100 pessoas aqui, por que eu vendi só para 6? Por que eu fechei só 6 contratos? Parece um pouco absurdo. E aí é uma coisa interessante, né, entender como é que o mercado funciona, né? Porque às vezes o profissional, o empresário, eu já percebi isso, o empreendedor, ele é emocionado, né? Não, mas como que chegou tantos e não entende que existe uma relação média, né? Que claro que você pode ser melhor do que a média, Claro. se você estiver na média, ok, o que é ruim é você ser pior do que a média. E até num caso desse, vocês acabam auxiliando eles, né? Porque Sim. você sabe, você já tem por dados, né, o que em média entrega, né? Sim, tanto a gente fez algumas. Eu tava, inclusive, antes de vir para cá, falando com o escritório que a gente dá consultoria, a gente tava justamente conversando sobre isso, né? Então, como que a gente consegue estar convertendo mais aquela galera qualificada que tá chegando? Tinha um pessoal bem interessante que tava chegando pro escritório ali e tudo mais, tinha direito, mas faltava uma questão de, por exemplo, entrar numa ligação com essas pessoas, ou, enfim, fazer alguma determinada ação para conseguir vender. E aí a gente entra para auxiliar também. Então, como que faz uma ligação, como é que aborda aquela pessoa que chegou, o que eu posso falar, o que eu não posso, né, porque tem muito essa questão na advocacia de estar infringindo as normas da OAB ali e tudo mais, código de ética, então a gente acaba ajudando nesse treinamento. E principalmente levar nível, o que a gente chama de levar nível de consciência, então mostrar que de fato o serviço tem um valor, que não é apenas um inventário que custa 30 mil. Pô, ele custa 30 mil porque a gente vai fazer isso e aquilo, a gente vai te ajudar na questão de imposto, vai ajudar a passar naquela hora difícil e tudo mais, e por isso custa apenas 30 mil, né? Não é só aquele valor cheio e, poxa, vou ter todo esse prejuízo, entre aspas, né? Então a gente auxilia tudo nessa parte também, além de trazer o lead qualificado. E aí, a gente estava comentando, né, antes de você chegar, sobre que você já auxilia na questão de vendas, mas você entende que a questão de vendas, ela é algo que ela é óbvio, a gente já sabe que ela é importante, fundamental, mas que o lead, o prospect, o futuro cliente, talvez cada vez mais pessoas vão ter acesso a eles, né? Mas você está querendo melhorar o teu trabalho para fazer com que aumente o número de pessoas que ao chegar sejam convertidas, né? Sejam vendidas. E como é que você enxerga e o que você fala para o empresário, para o empreendedor, para ele entender isso? Que se de repente ele tiver um profissional melhor, ou ele se qualificar melhor, ele vai aumentar isso e automaticamente vai trazer mais lucro para ele, né? Exatamente. Então,
quanto mais pessoas tem em qualquer negócio, acaba sendo melhor. Claro. Né? A gente consegue girar, que nem você mesmo tinha comentado antes, fazer a economia em si girar, né? Quanto mais rápido. Então, se esse profissional, esse determinado empresário, ele consegue começar a fazer esse projeto de captação, porque o marketing digital, ele é o marketing que era feito antigamente com panfleto, com outdoor, tudo mais, só que dentro da internet. Que hoje em dia, pouca gente utiliza um panfleto, né? Claro. Qual foi a última vez que você olhou um panfleto? Nossa, que interessante, vou anotar um número de telefone e vou ligar para essa pessoa aqui para, né, comprar alguma coisa. Normalmente a galera tá vendo tudo na internet. Então, fazendo essas campanhas é até mais barato para trazer pessoas para dentro do negócio. E que nem tu falou, a quantidade ela vai ser muito importante porque tá todo mundo na internet. Então se torna muito mais simples de você trazer essas pessoas, né? Se torna muito mais simples de você vender para aqueles determinadas leads, prospects e tal, que estão ali chegando para aquele negócio, né? Então, que nem tu falou, tem dois caminhos também, ou a pessoa aprende ou ela contrata. Hoje em dia, dependendo do tamanho do negócio, não compensa aprender. Né? Porque, poxa, tu vai ter que lidar com funcionário, vai ter que lidar com a questão operacional ali do negócio em si para ter a entrega, e também vai ter que começar a aprender uma questão de marketing para poder trazer o resultado para a empresa. Então, hoje contratar, eu acho que dependendo do tamanho do negócio vai ser bem mais interessante. Eu creio que a partir ali de, sei lá, 10 mil reais de faturamento por mês já vale a pena contratar. Porque tem agências de diversos tamanhos, né? Tem aquela galera que tem poucos clientes, cobra um pouquinho mais barato, Claro. mais, cobra R$1.000 por mês às vezes. E esse R$1.000 que você investe, às vezes vai voltar 5, 10, 15, 20, né? Dependendo ali de como que vai rodar as campanhas. Então, acho que hoje, no mercado como ele está, vale muito mais a pena ter alguém para te auxiliar nisso, para tu não precisar perder tempo aprendendo. Né? Agora, se está iniciando no início da tua empresa e tudo mais, aí tem que decidir, né? Ou tu investe tempo ou tu investe dinheiro, porque vai ter que investir tempo. Algum dos ativos, né? E os dois são ativos, né? Alguma coisa vai ter que investir, concordo com isso. Bom, o nosso podcast, ele passa rápido, cara. E eu sempre deixo para a parte final, Marlon, a parte que eu considero que é mais importante, que eu valorizo quem realmente nos acompanhou e que anotou, aquele que anota, que pega e que vai colocar no outro dia em prática, né, algum insight, porque sempre tem que ele teve, né. Se tu fosse dar dicas, vamos até pegar o público que você trabalha, que você é focado hoje, para escritórios de advocacia, vamos pegar 2 escritórios maiores, que às vezes, pô, já tô renomado, já tô há muito tempo, tenho muito cliente, 20, 30, não sei quantos anos de experiência, mas que poderiam ter um faturamento maior, porque a gente sabe que o mercado muda, e grandes empresas, grandes companhias que nunca imaginavam que poderiam, nem só perder mercado, elas deixaram de existir, Kodak e várias outras, então escritório também pode ocorrer isso. E para aquele cara que está começando, ou, pô, não tô muito tempo, o que você faria se você fosse eles, cara? Boa pergunta. Eu acho que isso que eu vou falar não se encaixa nem para sua história de advocacia, eu acho que se encaixa para praticamente qualquer negócio. Primeira coisa, esteja na internet. É muito importante estar na internet. Tem muitas pessoas que, eu tenho uma continha no Instagram ali, nem mexo, tá lá só para dizer que tem, ou tem uma conta ali no Google Meu Negócio, né, que é quando a pessoa pesquisa o endereço ali e tal, mas nem tem configurado da melhor forma possível. Então esteja na internet, produza conteúdo. Produzir conteúdo parece muito bobo assim, mas traz muito resultado, muito resultado. A gente tem alguns clientes que têm aí seus 200, 300 mil seguidores, que qualquer coisa que a gente roda, quando a gente fala de campanhas de marketing ali, tráfego e tudo mais, dá resultado porque ele já tem muito nome, né? E que nem você falou, tem vários escritórios de advocacia que são gigantescos, mas não tem presença digital nenhuma, não tem nenhuma rede social para dizer com o que trabalha. Então é muito importante essa produção de conteúdo, porque não basta o empresário ser bom, ele tem que mostrar que ele é bom também, tem que mostrar que aquele serviço, o produto que ele vende é bom, né? Terceiro, mais ou menos importante, invista em tráfego. Hoje está ficando cada vez mais fácil, entre aspas, você fazer uma campanha, você fazer ali, porque as ferramentas são muito inteligentes, principalmente depois dessa revolução que teve nos últimos anos da inteligência artificial, né? Até o Zuckerberg ali, que é o dono da Meta, ele fala que um dos objetivos dele para os próximos anos é facilitar o máximo possível a forma de você subir um anúncio, porque para ele é muito rentável, né? Claro. Se poxa, tem um negócio ali que é uma borracharia, ele conseguir apertar 2 botões e subir uma campanha que traga lead, ele não vai contratar um terceiro, ele vai colocar todo aquele dinheiro na ferramenta, né? Então, ferramenta.
está se tornando cada vez mais tranquilo de fazer, né? E, bom, tá na internet, produzir conteúdo, fazer anúncios e aprender vendas. Aprender a vender é muito importante, porque que nem a gente conversou no podcast inteiro, é o pulmão do negócio, é aquilo que faz girar. Se você, não interessa quantas pessoas você tem na porta do teu negócio, se tu não sabe vender, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Você ter um monte de lead qualificado, ser um negócio físico, entrar várias pessoas, as pessoas te procurarem, que não, se não souber vender, não gera negócio. Exatamente. Seja barato ou seja caro o produto, né? Tanto que eu brinco bastante com meus clientes, tem várias pessoas que às vezes moram numa condição assim, extremamente precária, mas tem um iPhone 16 Pro Max de 8 mil reais, 7 mil reais, comprou no lançamento, então lançou, eu tenho que comprar aquilo. Então, aquela pessoa ela tem dinheiro pra gastar, todo mundo tem dinheiro dentro da carteira, seja pra comprar uma caneca de 20 ou um iPhone de 6 mil. Só que se você vender da forma, se você tentar empurrar um serviço da forma errada, um produto da forma errada... Que ela não vai querer 10 reais nesse carro. Não vai, exatamente, 10 reais nesse carro. E isso é uma questão interessante, né? Quando você gera, se a pessoa não entender valor, né, no que ela está adquirindo, seja produto, serviço, experiência, qualquer coisa, qualquer investimento, grana monetária, vai ser alto. Vai ser alto. Caro. Exatamente. Por isso que o caro ou barato depende, né? É relativo. Claro que a pessoa precisa ter aquela condição, mas mesmo para alguém bilionário, algo de alguns mil reais pode ser caro. Pode ser caro porque não faz sentido nenhum. Exatamente. A diferença clara e objetiva do preço e do valor, né? Exatamente. Pode ter alguns bilhões, mas pô, isso é caro, mas por que é caro? Para que eu vou querer tal coisa? Não vou usar para nada, né? E se eu não vou usar para nada, não vai me servir para nada, não vale nada. Exatamente. No ponto de vista. Bom, Marlon, quero agradecer muito a tua presença e com certeza a gente acredita muito na questão da internet, tanto é que o nosso canal é no YouTube. Então, você que nos acompanha aí, nos ajude, siga, se inscreva no canal, mande para o amigo, para o conhecido, porque isso consegue fazer com que o conhecimento chegue para mais pessoas de forma gratuita, né? O Marlon, ele passou muito conhecimento e conteúdo, talvez para você ter acesso a isso, você ia ter que pagar, aqui é gratuito. Precisa assistir, ver e rever, só vai precisar investir teu tempo. Então eu quero te agradecer muito aí e deixar aberto aí se você quiser falar alguma coisa aí para nossa audiência. Muito, muito obrigado mesmo. Pô, imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade, é muito bom poder falar do que a gente faz, né? A gente às vezes fica ali, no meu caso, trabalho digital, trabalho de home office, fica no que a gente chama de caverna, fica ali só na frente do computador o dia inteiro, então sair, falar do que a gente faz, conseguir transmitir conhecimento, principalmente por um podcast que já trouxe tanta gente importante, eu fico extremamente lisonjeado e feliz de estar aqui. Tá feliz de estar aqui, fui feliz de conhecer vocês, de poder contar um pouquinho do que a gente faz, a gente poder agregar em conteúdo. E sempre que precisar, se tiver outra oportunidade, com certeza pode contar que eu retornarei com a maior felicidade do mundo. Fechou, cara. Pô, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, valeu. Mestre.